Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. História publicada no Daily Mail na manhã de terça-feira, dia 5, também conhecido como antes de ontem. Um vídeo mostra um homem atacando uma mulher de 60 anos no metrô de Nova York. Ele toma a bengala da senhora e a golpeia mais de 50 vezes, sem que ninguém aparecesse para socorrer a vítima, atingindo-a na cabeça, estômago, pernas, braços, mãos e costas, até que a bengala quebrasse. Então, depois que a bengala quebrou, ele dá um golpe, como um golpe de misericórdia, desfere um soco na cabeça da vítima, sem que ninguém interferisse ou fosse em socorro da senhora. Bem, o All News Pipeline comenta este vídeo, dizendo que essa história alarmante é apenas uma das muitas que acontecem agora em todo o país, mostrando que nosso povo enlouqueceu e está caindo ainda mais na total ilegalidade e insanidade todos os dias sob o governo Biden. Há algo terrivelmente errado na América, diz o All News Pipeline, mas os sinais indicam que as coisas vão piorar. Outra matéria do All News Pipeline diz o seguinte: a América está sofrendo um colapso psicótico, totalmente presa em um ciclo da destruição, pois partes do país já são ingovernáveis, enquanto a raiva desenfreada e o caos se espalham como um incêndio. A administração democrata de cidades em todo o país, algumas das quais já foram as mais ricas da América, lideram o país agora em termos de falta de moradia, dependência química, doenças mentais e crimes que nunca deveriam acontecer, como, por exemplo, uma mulher de 60 anos sendo brutalmente espancada com sua própria bengala. Outra matéria é essa do Zero Hedge, diz o seguinte: os criminosos de Chicago receberam luz verde do governo para furtar, saquear e roubar, já que as chances de serem presos ou punidos ou responsabilizados de alguma forma por suas ações caíram para quase zero. Isso quer dizer que caminhamos para o que antes parecia ser um cenário de filme de ficção científica. Outro comentário, esse publicado no Natural News por Ethan Huff, diz o seguinte: cenário Mad Max. O cenário Mad Max está sendo agora desenrolado em nosso país, com a América sentada à beira do precipício, restando apenas a questão de saber se este será um colapso lento no estilo Mad Max ou um colapso fulminante que ocorrerá no espaço de algumas horas ou dias. Voltando ao comentário do All News Pipeline, não deveríamos ficar surpresos com o que estamos testemunhando agora, diz o jornalista Stephen Stanford. Pois, diz ele, vivemos em uma nação furiosa e louca. Raiva em todo lugar, raiva no trânsito, raiva nos aeroportos, raiva dentro dos aviões, nos supermercados, nos bancos. Tudo isso é sinal de um colapso épico. Esse colapso se reflete no número de pessoas que procuram tratamento mental. Essa procura aumentou em 2 dígitos desde o ano passado, e isso indica que estamos indo para uma era do suicídio civilizacional, quer dizer, o fim do jogo da civilização ocidental. Enquanto os governos nos envenenam, enquanto os psicopatas do establishment e da mídia, eu acrescentaria por minha conta e risco, nos mentem para encobrir o fato de que Biden vendeu a América aos licitantes mais altos. A aniquilação da América está sendo encorajada e fortalecida
pela cabala que ocupa a Casa Branca enquanto as cidades implodem e a América é transformada em uma nação zumbizada. A guerra travada contra os americanos é mais uma prova de que está em curso uma grande substituição, e ela está acontecendo agora. Bem, aqui é um conceito muito amplo, mas Stephan se refere à mudança, por assim dizer, da cultura norte-americana com a implantação de um novo povo. Digo implantação, mas na verdade é um fluxo incontrolável de imigrantes que encontram as portas abertas e acabam ocupando o lugar que era antes os americanos. Pelo menos é isso mais ou menos que se refere ao termo grande substituição. Enquanto os americanos, muitos são obrigados a procurarem outros lugares para sobreviver. Bem, isso é evidente, ainda está, digamos, um tanto quanto encoberto pela mídia, mas existe, pelo menos dentro dos Estados Unidos, um grande fluxo de pessoas que deixam estados azuis para procurar sobrevivência em estados vermelhos ou estados republicanos, como é o caso daqueles que têm deixado a Califórnia em busca de melhores condições no Texas, por exemplo, ou na Flórida. Isso é constatado, porém não é muito divulgado. Segue o All News Pipeline dizendo que o colapso absoluto e total da América é arquitetado desde cima. Há provas em todos os lados que os nossos chamados líderes estão orquestrando propositalmente a explosão dos preços dos alimentos, o aumento dos custos da gasolina e da energia e o aumento das taxas de desemprego. Até que ponto as coisas se tornaram tão rápidas e com que rapidez chegamos a esse ponto é a única grande incógnita em tudo isso. A rapidez com que a decadência se espalha nos faz pensar que a implosão em grande escala do mercado será seguida de desemprego em massa, fome em massa e caos absoluto. Mas é provável também que o caos venha sem alarde, sem ser anunciado, e que demore pelo menos 5 anos, ou se arraste por pelo menos 5 anos. Estamos diante dessas duas perspectivas, diz o All News Pipeline. Um caos que venha rápido, ou então que se arraste até o final da década. Para terminar, o fato é que, à medida que cada vez mais pessoas perdem a capacidade de trabalhar, as lacunas na força de trabalho continuarão a aumentar, o que, por sua vez, fará a bola da violência rolar ainda mais rápido, até o colapso total da civilização. Se as coisas se arrastarem por muito mais tempo, tipo 5 anos, por exemplo, ninguém será responsabilizado por crimes de genocídio e traição à pátria. Se, no entanto, essa cabala que está lá em Washington sentir que as pessoas do mundo estão atrás deles, eles farão com que as coisas desmoronem muito mais rapidamente. Se sentirem realmente ameaçados, colocarão tudo abaixo rapidamente, provocando múltiplas crises, todas ao mesmo tempo. Em resumo, diz o All News Pipeline, todo esse drama fabricado nos leva a uma conclusão inevitável. Eles estão conspirando para criar o caos Mad Max, não apenas na América, mas em todo o planeta, através de uma corrida rumo à Terceira Guerra Mundial, guerras climáticas e geoengenharia. Portanto, para encerrar, preparem-se para um impacto inevitável, diz o All News Pipeline, fazendo alusão também ao plano globalista, que nunca foi muito bem disfarçado, de reduzir a população da Terra de 8 para 1 bilhão de pessoas ou menos. Bem, eu fiz questão de trazer este relato ou abrir essa janela para a América porque hoje, como muita gente sabe,
é o dia em que o Brasil lembra a sua independência. 7 de setembro, dia que seria para a comemoração da independência do Brasil. Mas é claro que muitos brasileiros estão se perguntando hoje o que há para ser comemorado. Num esforço de imaginação, podemos também pensar que qualquer país que estivesse hoje lembrando sua independência faria a mesma pergunta, com, provavelmente, as mesmas respostas pessimistas. Não há nada para comemorar. Nem aqui, nem no Chile, nem no México, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá. Enfim, nem na Europa. As elites, claro, o establishment está sempre de bem com a vida. Mas o povo, em geral, certamente não tem nada para comemorar. Repito, num exercício de imaginação, se hoje fosse a independência dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou, sabe-se lá, do Chile, da Argentina, o povo faria a mesma pergunta. O que temos para comemorar? Bem, se o povo inteiro, do mundo inteiro, estaria nessa vibe de pessimismo, isso é porque, claro, estamos debaixo de uma desgraça universal, por assim dizer. E isso decorre, claro, não dos erros cometidos regionalmente, decorre dos erros do homem propriamente, do homem em geral, do homem universal, que tem aprovado coisas absurdas, como, por exemplo, a lei da interrupção da gestação, ou então fabricando híbridos agora em laboratórios, ou substituindo empregos humanos, dando aos robôs, por exemplo, inteligência artificial, confinado pessoas em suas casas, tirando-lhes o direito do emprego, da liberdade, do direito de opinião e por aí vai. Bem, essas desgraças universais foram, claro, planejadas por gente que não conhecemos, não sabemos onde estão, e depois aplicadas na política por atos administrativos. Então, tudo o que se aplicou lá nos Estados Unidos, por exemplo, acaba sendo sentido em países como Tailândia, por exemplo, ou Brasil, por exemplo. É claro que hoje, neste momento, comemorando-se a independência aqui ou em qualquer outro lugar, a pergunta seria a mesma. O importante é que saibamos que esses problemas que nós estamos enfrentando hoje, que, claro, não nos dão nenhuma boa perspectiva de futuro, é um problema global. Não só global, é mais do que isso. É um problema espiritual. Temos que ter essa consciência. Estamos, sim, em tempos bíblicos, definitivamente bíblicos. Não por outra razão o profeta Isaías dizia: naquele tempo tudo será invertido. O bem será considerado mal, e o mal será chamado um bem. É preciso que enxerguemos isso. Nenhum político hoje salvaria a humanidade. Nem mesmo o seu pobre país, sendo grande, médio ou pequeno. A nossa esperança não vem de nenhuma classe política. Hoje precisamos, mais do que em qualquer tempo histórico, de Deus, de sua misericórdia e de sua intervenção. Não temos nada a comemorar, claro, mas temos muito a pedir. Intervenção divina, já. Até amanhã, se Deus quiser, e feliz 7 de setembro, na medida do possível.